manhã seguinte, Dona Marlene acordou José cedo. Tinha ligado para o Instituto Recomeçar e conseguido uma reunião para aquela mesma tarde. José se arrumou com as melhores roupas que tinha nas sacolas. Tomou seu café da manhã em silêncio e seguiu com Dona Marlene até o instituto. O lugar ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Uma recepcionista simpática os recebeu e os levou até uma sala onde uma assistente social chamada Doutora Helena os aguardava. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos e olhar gentil. Seu José, é um prazer conhecê-lo. Ela apertou sua mão com firmeza. Dona Marlene me contou um pouco da sua situação. Pode me contar com suas próprias palavras o que aconteceu? José respirou fundo e começou a contar. Cada palavra era difícil, cada lembrança doía. Falou sobre ter criado Ricardo sozinho, sobre ter dado a entrada da casa, sobre Camila e a expulsão. Trouxe Helena ouvia atentamente, fazendo anotações. Seu José, o que fizeram com o senhor é crime. Abandono de idoso é previsto no Estatuto do Idoso e pode dar até 4 anos de prisão. Ela explicou com seriedade. Eu não quero ver meu filho preso. José disse imediatamente. Entendo, mas o senhor precisa saber dos seus direitos. Doutora Helena pegou alguns papéis. O senhor tem direito à pensão alimentícia do seu filho. Ele é obrigado por lei a sustentá-lo. Também podemos entrar com um processo para reaver parte do valor que o senhor investiu na casa. José ficou em silêncio processando as informações. Nunca tinha pensado em processar o próprio filho. Parecia errado, antinatural, mas ao mesmo tempo, por que deveria passar necessidade enquanto Ricardo vivia confortavelmente em uma casa que ele ajudou a comprar? Deixa eu pensar sobre isso. José murmurou, claro. Não precisa decidir agora. Helena sorriu com compreensão. Enquanto isso, vamos trabalhar em outras frentes. Vou conectá-lo com um grupo de apoio a idosos, onde o senhor pode compartilhar sua experiência e ouvir histórias de outras pessoas. Também vou ver se consigo alguma vaga de trabalho leve, adequado para sua idade. Trabalho? Os olhos de José brilharam. A senhora acha que alguém me contrataria? Com certeza. Temos parcerias com empresas que valorizam a experiência dos mais velhos. Nada pesado, pode ficar tranquilo. Ela escreveu algo em um papel. Amanhã tem reunião do grupo de apoio aqui mesmo, às 3 da tarde. Vem? Vou sim. José sentiu algo que não sentia há dias. Esperança. Quando saíram do instituto, Dona Marlene abraçou José com orgulho. Tá vendo? As coisas estão melhorando. Mas a paz duraria pouco. Quando chegaram na pensão, havia alguém esperando na porta. Uma mulher elegante de uns 45 anos, cabelos loiros, bem tratados, roupa cara. José não a reconheceu de imediato, mas quando ela se virou, seu coração quase parou. Beatriz? Ele sussurrou incrédulo. Olá, José. A mulher sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Faz muito tempo. Beatriz era a ex-namorada de José de quase 20 anos atrás. Eles haviam namorado por 3 anos após a morte de Maria. Mas Ricardo nunca aceitou o relacionamento. Fez a vida dela um inferno até que Beatriz, cansada, terminou tudo e saiu da cidade. O que você está fazendo aqui? José perguntou, ainda em choque. Voltei para a cidade há 6 meses. Abri uma pequena empresa de contabilidade. Ela olhou para Dona Marlene, depois de volta para José. Posso conversar com você em particular? Dona Marlene, percebendo a tensão, deu uma desculpa e entrou na pensão. José e Beatriz sentaram-se em um banco na calçada. Um silêncio constrangedor pairou entre eles por alguns segundos. Como você me encontrou? José finalmente perguntou. Vi você ontem na praça. Fiquei observando de longe, sem coragem de me aproximar. Beatriz suspirou. Mas então vi você com aquelas sacolas, percebi que algo estava errado. Perguntei para algumas pessoas e descobri que estava morando aqui. José baixou a cabeça envergonhado. A última vez que Beatriz o tinha visto, ele ainda tinha uma casa, uma vida. Agora era apenas um velho abandonado em uma pensão. José, o que aconteceu? Onde está Ricardo? Ela perguntou com preocupação genuína. E José contou tudo novamente. A cada palavra via a expressão de Beatriz mudar de preocupação para indignação. E finalmente para raiva. Aquele menino mimado, ela bateu a mão no banco. Eu sabia. Sempre soube que ele cresceria assim. Você mimou demais ele, José. Nunca o ensinou a ter gratidão. Beatriz, por favor. José tentou se defender, mas ela o interrompeu. Não, José, você precisa ouvir isso. Ela virou-se para encará-lo. Quando estávamos juntos, eu tentei te alertar. Ricardo tinha 15 anos e já era manipulador, egoísta.
Ele te controlava completamente, e você sempre escolhia ele em vez de mim. José sabia que ela tinha razão. Ricardo tinha sabotado aquele relacionamento deliberadamente. Fingia estar doente quando José tinha encontros com Beatriz, fazia escândalos, dizia coisas cruéis para ela. E José, sempre colocando o filho em primeiro lugar, acabou perdendo a mulher que amava. Eu sinto muito, José disse com sinceridade. Você não merecia aquilo. Não, não merecia. Beatriz limpou uma lágrima que escapou. Mas agora não é sobre mim, é sobre você. José, você não pode deixar isso assim. Esse menino precisa aprender que ações têm consequências. Ele não é mais um menino. É um homem de 40 anos. Pois então está na hora de agir como um. Beatriz pegou a mão de José. Olha, eu sei que você não quer processar seu filho. Mas pelo menos deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ir até a casa dele e colocar algumas verdades na cabeça daquele ingrato. Beatriz, não. José, você sempre foi bom demais. Bondade demais vira fraqueza. Ela apertou a mão dele. Confia em mim, só uma conversa. Se não funcionar, eu deixo quieto, prometo. José hesitou. Parte dele queria proteger Ricardo até mesmo da bronca que ele merecia. Mas outra parte, uma parte cansada de tanto sofrer, queria que alguém finalmente colocasse seu filho no lugar. Tudo bem, ele concordou. Mas nada de agressão ou escândalo. Prometo que vou ser civilizada. Beatriz sorriu. Mais ou menos. Ela anotou o endereço e prometeu visitá-los no dia seguinte para contar como foi. Quando foi embora, José ficou olhando o carro dela desaparecer na rua. Será que tinha feito a coisa certa? Naquela noite não conseguiu dormir direito. Ficava imaginando Beatriz batendo na porta de Ricardo. A cara de surpresa do filho. A reação de Camila. Na manhã seguinte, José foi para a reunião do grupo de apoio. Eram 10 idosos, todos com histórias parecidas com a sua. Uma senhora chamada Dona Conceição havia sido internada à força em um asilo pelo filho que queria vender sua casa. Seu Manuel foi roubado pela nora que tinha acesso à sua conta bancária. Dona Lídia era trancada no quarto o dia todo enquanto a filha trabalhava. Ouvir aquelas histórias foi doloroso, mas também libertador. José percebeu que não estava sozinho, que não era o único pai que havia sido traído pelos filhos. E mais importante, percebeu que não era culpa dele. A gente não falha como pai por criar filhos ingratos. Dona Conceição disse. A gente falha quando permite que eles continuem sendo ingratos sem consequências. As palavras ficaram ecoando na cabeça de José o resto do dia. Quando voltou para a pensão, Beatriz já estava lá esperando e, pela expressão em seu rosto, a conversa não tinha ido bem. E então, José perguntou ansioso. Beatriz respirou fundo. Bom, eu fui até lá. Ricardo abriu a porta e quase caiu para trás quando me viu. Expliquei quem eu era e pedi para conversar. Ele nem me deixou entrar. Ficamos na porta mesmo. O que você disse? Disse tudo o que precisava ser dito. Que ele era um filho ingrato, que você sacrificou sua vida por ele, que expulsar o próprio pai. É crime, sabe o que ele respondeu? Beatriz estava visivelmente irritada. Disse que você era livre para viver sua vida, que ele não era obrigado a sustentar pai velho, e que eu deveria cuidar da minha própria vida. José sentiu o coração apertar. Ainda tinha uma pequena esperança de que Ricardo se arrependesse, de que Beatriz conseguisse fazê-lo enxergar o erro. Mas não, seu filho estava perdido mesmo. Mas não acabou aí, Beatriz continuou. Camila apareceu atrás dele. E José, você não vai acreditar no que ela disse. Ela riu na minha cara e falou. Aquele velho finalmente saiu daqui. Agora posso ter minha casa em paz. Se você é ex-namorada dele, por que não leva ele para morar com você? Eu nunca tive tanta vontade de bater em alguém na minha vida. E Ricardo, ele deixou ela falar assim? Não disse nada, só ficou lá parado como um covarde. Beatriz pegou as duas mãos de José. José, agora eu tenho certeza, você precisa processar. Não é por dinheiro, é por justiça. É para esse menino aprender que não pode tratar as pessoas assim. José olhou nos olhos dela e viu não apenas raiva, mas amor. Amor de alguém que se importava com ele de verdade, que queria vê-lo bem, que lutaria por ele. Está bem, ele disse finalmente. Vou processar não pelo dinheiro, mas porque está certo. Beatriz sorriu e o abraçou. Amanhã vamos juntos no instituto falar com a doutora Helena. Vamos fazer isso do jeito certo. Naquela noite, pela primeira vez desde que foi expulso, José dormiu em paz. Não era o fim do sofrimento, mas era o começo da justiça. E assim José toma a decisão mais difícil da sua vida: processar o próprio filho.
Mas será que Ricardo vai finalmente acordar para a realidade? E o que acontecerá quando a justiça bater à porta dele? No próximo capítulo, prepare-se para a reviravolta mais chocante. Ricardo e Camila receberão uma visita inesperada que vai virar suas vidas de cabeça para baixo. E os netos descobrem a verdade sobre o que fizeram com o avô. Se você está emocionado com essa história, inscreva-se no canal Raízes do Coração e ative o sininho. Deixe seu like se você concorda que José está fazendo a coisa certa. Comente. Você processaria seu próprio filho em uma situação assim? Compartilhe para que essa mensagem de justiça chegue a mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo. Um forte abraço e que Deus abençoe sua família.